Bom, pessoal, após essa apresentação aí do organograma da governança, a gente vai iniciar aqui um bate-papo entre os nossos gerentes, né? A gente vai fazer essa conversa aí super rapidinha, falando dos pontos mais relevantes dentro da gerência de cada um. E depois, no segundo momento, a gente vai apresentar esse slide do início ao fim das atividades da governança, dando a maior transparência aí para vocês, tá certo? Então, eu começo aqui com o Vitor. E, Vitor, eu sempre costumo dizer que todas as nossas gerências são de extrema importância, né? Não posso falar nada, assim, sobrepor uma a outra, né? Mas, para a área de governança, a questão do nosso planejamento estratégico é uma questão de extrema relevância, de extrema importância. Então, eu queria saber de você, para você contar um pouquinho para a gente a sua experiência, como que foi para fazer o levantamento estratégico, a gente iniciar toda essa questão voltada aí para a elaboração do planejamento, como é que foi a sua visão sobre esse percurso e você concluir aí um pouquinho sobre as suas ações. Queria que você conversasse com o pessoal também a respeito um pouco do plano de integração que a gente está organizando e também a questão da sustentabilidade. Tá, joia. Então, pessoal, bom, a área de planejamento aí estratégico formalmente está desde 2020, né, com a reestruturação da companhia. A gente já tinha um plano estratégico anterior na empresa e quando fundou a área de planejamento estratégico, nós buscamos fazer primeiramente uma análise histórica de tudo que tinha acontecido para que a gente fizesse uma gestão continuada. A Roberta sempre essa preocupação, para que não houvesse quebra, né, de gestão, então, para que a gente continuasse aqueles objetivos, reformulando aquilo que tivesse que ser reformulado. Então, fizemos uma análise histórica, com todo alinhamento, com os planos macro, né, que planos macro são esses? O plano estratégico do GDF, o PPA, né, o plano de diretrizes sobre transporte, né, então, plano de transporte urbano, enfim, vários planos aí que o GDF tem relativos ao transporte. A gente precisa, como a gente é empresa pública, a gente precisa ter um alinhamento, né? Então, essa foi a primeira preocupação. Depois disso, o que fizemos? Junto com a Secretaria de Economia, tivemos aí, inclusive, uma consultoria com eles, para reestruturar o nosso plano estratégico. A gente adotou uma metodologia nova, que, inclusive, também é a mesma metodologia adotada pelo GDF. Ficamos aí um ano e pouco, construindo o novo plano estratégico da empresa, que foi finalizado em setembro de 2021, ano passado. E, bom, isso aí, o nosso principal instrumento é o plano estratégico, mas temos diversos outros planos, como plano de negócios, carta anual, relatórios e planos de sustentabilidade, enfim, temos diversos outros, mas o nosso principal aqui, vou falar um pouquinho mais sobre essa questão do plano estratégico para vocês, tá? E para que serve, então, né? Vamos direto ao ponto aqui. O que é a gerência de planejamento estratégico? Qual que é o objetivo dela? Para que ela serve? Ela serve para ela estabelece as diretrizes e os objetivos da companhia. O que significa isso? Ela estabelece para onde que a gente está indo, né? O que a companhia do Metropolitano Distrito Federal ela almeja para os próximos anos. O nosso plano ele é de 5 anos. Então, o que a gente pretende para esse ano, para o ano que vem, daqui 3, 4 e 5 anos? E assim, com isso claro, né, tanto na nossa mente como também formalmente no papel, a gente vai vendo se estamos caminhando em direção àquilo que desejamos. Se falamos, por exemplo, que vamos fazer uma expansão do sistema metroviário, tá? Ok, vamos fazer uma expansão. Quais são as etapas que temos que cumprir para expandir o sistema? Né? Temos que elaborar o projeto básico, temos que fazer o projeto de engenharia,
fazer a licitação, contratar a empresa, enfim. Cada uma dessas são etapas para que a gente consiga alcançar o nosso objetivo, que é de expansão. E isso eu estou falando de um aspecto, mas vão ter diversos aspectos, né? Tanto no âmbito da gestão de pessoas, no âmbito da governança em si, né? No âmbito da prestação de serviço ao usuário, da qualidade do serviço prestado. Então, esse é o objetivo principal da gerência de planejamento estratégico, né? Do plano estratégico, do planejamento estratégico. Estabelecer objetivos e saber se a gente está caminhando adequadamente em direção a esses objetivos e monitorar isso. Como é que a gente monitora isso? Por meio no sistema de governança, no programa de governança da empresa, reuniões trimestrais junto a cada diretoria, principalmente no âmbito de superintendência, e também por meio de reuniões estratégicas que são semestrais. Gustavo queria fazer uma intervenção e fica à vontade, Gustavo. Eu queria só fazer uma alegoria do que foi dito anteriormente pela gente, quando a gente mostrou aquela ideia das engrenagens funcionando, como a Roberta explicou na apresentação inicial. Qual o destaque inicial que ela dá para a gerência de planejamento estratégico? Uma vez se tendo um objetivo e estabelecendo essas diretrizes onde a gente quer chegar, quais são os objetivos que nós queremos alcançar, nós vamos trabalhar em cima daquilo que vai prejudicar a conquista desse objetivo, que são os riscos envolvidos nesse processo. Ou seja, o risco é efeito da incerteza naquele objetivo que a gente almeja. Então, o início, o start nessa engrenagem começa a partir daí, na gerência de planejamento estratégico, a gente depois estabelecendo, identificando os riscos, avaliando os riscos, analisando e avaliando, por sinal, e trabalhando para poder mitigar esses riscos, e depois essa engrenagem vai dando prosseguimento na próxima, que vai ser a gerência, a PGCOI, que é a gerência de controle interno, integridade, também dando continuidade nesse sistema inicialmente ali desenhado pela Roberta no início da apresentação. Então, começa ali no planejamento estratégico. Então, daí vem esse destaque inicial dado pela Roberta à gerência de planejamento estratégico. Então, só para complementar a sua fala, Vitor, então eu retorno para você. Como diz aí, né, alegoricamente, né, para quem não sabe onde é que vai, qualquer caminho serve, né? Então, a gente precisa ter um caminho, né, e monitorar aonde a gente está, né? Então, assim, e essa é o propósito da gestão estratégico. A gerência do Gustavo, como ele bem colocou, ela vai ver quais são as incertezas que podem dificultar o alcance desses objetivos. Aí, nos mais diversos níveis, tanto estratégicos, táticos e operacionais. E a da Lu, ela vai ver se a gente está percorrendo esse caminho corretamente, né? Então, bom, assim, sem me alongar demais, eu acho que eu queria dar destaque só, assim, a 3 instrumentos principais, que é o plano estratégico em si. O plano de negócios da empresa, ele é um plano que ele vai falar de forma, assim, bem sintética, o que nós pretendemos para o ano presente. E tem um outro instrumento também, que é a carta anual, que ela vai evidenciar, o aspecto principal dela é evidenciar as políticas públicas associadas ao plano estratégico, né? A esse direcionamento estratégico da empresa. E também tem a questão da sustentabilidade, que a gente também está envolvido, né, Roberta? E o que a sustentabilidade vai falar? A gente está andando rumo a esses objetivos estabelecidos de forma sustentável. O que quer dizer de forma sustentável? De forma que a gente não vai entrar em colapso, né? Em harmonia com o ambiente externo e ambiente interno. Isso fala um pouco da sustentabilidade. Sustentabilidade não é só meio ambiente, não é só social. Hoje em dia, o conceito de sustentabilidade ele se ampliou, abarcando também sustentabilidade financeira, ambiental, social e, enfim, abarcando a empresa como um todo, de governança. Bom, era assim, os elementos principais que eu queria trazer a respeito do planejamento estratégico, dessa área de planejamento estratégico eram esses, né? Eu acho que a Lu agora vai falar um pouquinho como é que a gente faz para percorrer esse caminho de forma ética, de forma íntegra,
né? E em conformidade com a lei e com os bons princípios, né, Lu? Mas antes disso, Vitor, deixa eu só fazer uma observação. Acho que a intervenção do Gustavo foi excelente aí, realmente os nossos riscos estratégicos, né? Eu acho que são os prioritários para a gente ter, de fato, uma visão clara e efetiva a respeito do nosso planejamento estratégico, né? Pegar ali as nossas fraquezas, pegar ali quais são os impactos que a gente tem para a gente poder, de fato, desenhar. Bom, sobre a promoção de integridade realizada pela Gerência de Compliance e Integridade, nós somos os responsáveis por promover dentro da empresa ações compostas por medidas voltadas à mitigação de fraudes, corrupções ou atos ilícitos irregulares que vão, contra o que está previsto no Código de Ética e de Conduta da empresa. Para que a gente faça isso, nós temos diversos mecanismos, e eu quero destacar aqui um deles, que é o Programa de Compliance e Integridade. O Programa de Compliance e Integridade ele foi aprovado em 2020, no final de 2020, e esse programa é composto por uma série de normas, uma série de políticas e plano de ação capaz de promover na empresa o levantamento, a detecção, né, de ações que visam controles internos de promoção de integridade, tanto preventivos como controles para que aquilo não volte a acontecer, ou a gente mitigue essa ocorrência, ou que algo que nunca aconteceu, o antiético da empresa, venha a não acontecer. E eu quero destacar aqui algumas ações do plano que já foram executadas no ano de 2021, bem como no ano de 2022. Alguns dos exemplos são o Código de Ética e o Código de Conduta da empresa, que foram tanto elaborados como amplamente divulgados para todos os empregados, o treinamento do Código de Ética, trazendo aí um treinamento para todos os empregados, para a alta administração a respeito de temas ética e conduta. Nós tivemos também a ampla divulgação dos canais de denúncia envolvendo tanto as áreas da correição como a área da ouvidoria, da ética e da governança. E esses canais de denúncia possibilitam aí para os empregados ou terceiros ou para a própria sociedade denunciar condutas irregulares, fazendo com que haja aí tanto uma proteção ao anonimato, como também para que a gente possa fazer as apurações devidas de casos assim constantes na empresa. E, além disso, nós podemos identificar situações que vêm se repetindo ao longo do tempo para que nós possamos também elaborar controles, aí sejam eles campanhas, sejam eles normativos, ações realmente de mudança cultural na empresa, para que a gente possa alcançar, galgar melhores patamares aí de integridade no âmbito da companhia. E nessa toada de integridade, o Metrô DF firmou um compromisso público, que foi o Pacto de Integridade e Anticorrupção do Instituto Ethos. Nós somos signatários desse pacto desde o final de 2020 e nos mantivemos aí ao longo de 2021 até o presente momento de 2022 como signatários, fazendo com que o metrô realmente firme esse compromisso público a favor da integridade e de combate à corrupção. E como mais um destaque da integridade, eu quero ressaltar para vocês os agentes de compliance. Os agentes de compliance são empregados distribuídos por todas as diretorias da empresa, e a ideia do agente de compliance, que não há qualquer vínculo ou subordinação, mas sim de auxílio à gerência de compliance, é ser os olhos da integridade da empresa. No seguinte sentido, eles são empregados que estão mais próximos ali da área fim de atuação das áreas administrativas, e de modo que eles estão disponíveis a reconhecerem, detectarem por quaisquer meios, ou sejam meios de observação, ou por meio de outros empregados que cheguem até eles com situações de irregularidade, situações que vão de encontro ao Código de Ética e de Conduta da empresa, para que tragam essa informação de modo completamente despersonalizado para nós, né, da governança, para que a gente faça aí um juízo de admissibilidade dessa situação e possamos instituir controles
para que essas situações não voltem a ocorrer na empresa. Ou seja, a atuação dos agentes de compliance é no auxílio da integridade, né, para que hajam controles internos preventivos de atos ilícitos, irregulares ou de corrupção, de irregularidade de um modo geral dentro da empresa. Bom, outra frente desempenhada pela gerência de compliance e integridade é o controle interno. Hoje, nós estamos em processo de desenho do fluxo do controle interno dentro da área. Nós estamos fazendo isso junto com o grupo de mapeamento de processo e normatização e estamos na fase de finalização. A ideia do controle interno desenvolvido pela GCI por meio da PGCOI é uma ideia de controle de segunda linha, ou seja, é um controle que lida com a supervisão e recomendação de caráter sugestivo, envolvendo todas as áreas, todas as diretorias da empresa e todas as áreas administrativas da empresa. É isso, pessoal. E a questão do monitoramento, essa integração das gerências, né, dentro da GCI, ela é extremamente importante por conta disso. Acho que vocês podem perceber que uma está interligada com a outra. E pegando o gancho do Vitor, além desse monitoramento entre gerências, a gente tem, de fato, esse monitoramento trimestral e semestral, que ele leva essas informações de como que o fechamento do modelo de gestão, porque uma coisa é a governança, outra coisa é o nosso modelo de gestão. Como que o nosso modelo de gestão está prestando todas essas informações, ele está sendo executado de forma correta, de forma devida ali, de acordo com as metas, com os indicadores, tantos em estratégicos, a gente pretende agora pegar a metodologia do planejamento estratégico e passar para cada diretoria, para que cada diretoria inicie o planejamento tático delas. E aí, como que a gente faz com que isso dê certo, com que as diretorias peguem, de fato, esse modelo e implementem, fazendo com que a comunicação seja única, por meio desse monitoramento que o Vitor faz, tanto trimestral quanto semestral. O trimestral, por meio, né, acho que toda a empresa já participou pelo menos de uma reunião, de uma RATO, que é a reunião técnico-operacional, que a gente tem ali a avaliação do planejamento estratégico de uma forma mais operacional. A gente tenta colocar ali a estratégia associada às ações base, e nessas ações base a gente vai destrinchando ali quais áreas e a gente vai pegando essas informações essas que são repassadas para os nossos administradores, tanto para os nossos diretores quanto para o conselho de administração. Para quê? Para ver se a gente está no caminho correto, se a gente precisa fazer algum alinhamento estratégico, se a gente precisa fazer alguma alteração ali de ações, e que a gente preste o devido resultado. Para quê? Para que a gente sempre esteja associado ao nosso propósito social. Porque a governança vinculada ali à gestão é o quê? É a vinculação do nosso objeto social da empresa, o cumprimento da nossa lei de criação. Então, toda essa integração de gerência, elas se fecham exatamente com esse monitoramento de subsídio, né, de instrução de processo para a alta administração, para ela aprovar, e ela aprovando, ela está ali também nos direcionando, nos controlando, nos monitorando da melhor forma. Outro aspecto importante aqui, até, né, Roberta, que você tinha até comentado comigo, é a questão da integração da empresa na construção desses objetivos, dessas metas, desses objetivos. Quando foi feito o plano estratégico da empresa, a gente fez uma pesquisa junto aos empregados, e agora também, no seu andamento, a GCI ela desenvolveu aí um chamado Programa de Integração Institucional, que nós estamos aí de 3 em 3 meses passando nas áreas e em todas as áreas da empresa, principalmente aí na operação, e então fazendo um bate-papo com o pessoal, colhendo ideias, sugestões, críticas, para estar levando sempre isso para o corpo diretivo da empresa e fazendo essa ponte entre alta administração e operação, né? Operação não só a área operacional,
mas sim as diversas gerências da empresa, para que a gente possa integrar a empresa como um todo cada vez mais e fazer com que as pessoas participem também da construção da estratégia e da melhoria do trabalho como um todo, né? Esse a gente já fez já passamos uma vez, né? Já vai fazer aí já quase 3 meses, daqui a pouco a gente vai estar de novo indo fazendo essa visita a campo, mas também que é outro aspecto importante aí que a Roberta até colocou para a gente ressaltar nesse nosso bate-papo. Só queria fazer uma observação em relação a essa questão do Vitor, para que as pessoas, os empregados, eles tenham conhecimento, que eles tenham participação em relação nesse processo integrativo, eles tenham participação, ou então mesmo, até mesmo, conhecimento do porquê a sua sugestão ela não pode ser implementada, ela não pode ser instituída. Então, assim, eu acho que essa questão da integração é extremamente importante, porque às vezes a gente tem uma ideia que é extremamente relevante, mas não para aquele determinado momento, para um momento posterior. Então, assim, a pessoa ela dá aquela ideia e às vezes, eu dei a ideia e ninguém me respondeu. Não, por meio desse processo integrativo, a gente vai tanto implementar as ideias, as que forem possíveis, junto com as diretorias, com o aval das diretorias, como a gente vai também informar o porquê de não ter sido implementado, qual vai ser o momento que vai ser implementado, qual vai ser a melhor forma, e até mesmo a oportunidade da gente reformular aquela ideia. Roberta, vou pegar aqui o final da fala do Vitor, onde ele fala sobre a construção de pontes entre aí o campo e a alta gestão. Vou até pedir para você falar um pouquinho mais e dar até um destaque a algo uma ação aqui da GCI que eu acho que é extremamente importante, que é a integração de novos membros da diretoria e dos conselheiros a esse sistema, essa engrenagem do metrô de governança que a gente tem feito na recepção desses novos membros, mostrando o funcionamento, os dispositivos que nós já temos. Eu queria até que você falasse um pouquinho mais, que recentemente teve uma recepção aí do novo membro do conselho, do presidente do CONSAD e do membro do Hélio, né, que é o empregado que compõe o conselho de administração, conforme a 13.303. Então, vamos falar um pouquinho como a GCI tem recebido esses colaboradores e mostrando para eles como é que funciona toda essa engrenagem. Ótimo, Gustavo. Então, respondendo aí o que o Gustavo questionou, né? A gente analisou como que os diretores e os administradores eles ingressavam na companhia, né? E aí a gente percebeu todas as declarações que eles assinavam e a gente fez uma revisão nessas declarações. A gente, até no termo de posse, a gente fez uma revisão do termo de posse desses administradores, e ali a gente acrescentou determinadas responsabilidades, determinadas competências que eles precisavam observar, e principalmente, hoje em dia, a gente faz tipo um treinamento com esses administradores. Como é que isso funciona? Eles só assinam essas declarações, até mesmo a declaração de nepotismo, declarações de metas, objetivos, do que eles vão assumir dentro da companhia, após eles terem uma atuação com a GCI. A GCI, ela marca uma reunião com eles, ela apresenta um sistema de governança e, assim, ela menciona para eles como tudo funciona, como é que são os órgãos, como é que os órgãos funcionam, como é que é o planejamento, como é que o planejamento funciona, como é que as metas estratégicas elas estão desenhadas e o que eles precisam entregar em cada diretoria, para cada conselheiro. Então, a gente faz esse mini treinamento aí para que eles não cheguem na companhia não sabendo como que a companhia funciona, como que são os resultados que a companhia está entregando. Então, para eles poderem implementar um trabalho mais efetivo aqui com o metrô, a gente resolveu fazer esse mini treinamento, uma palestrinha assim,
bem pequena, mas bem efetiva, com planejamento, com risco, com controle, com compliance, como é que funciona, como é que é o nosso programa de compliance e integridade. Eles assumem essa responsabilidade aí com a gente após eles terem essa reunião, né, essa palestra, e eles fazem, ali é a oportunidade deles fazerem questionamentos para a gente, da gente explicar como é que a estratégia da companhia funciona, como é que o modelo de gestão da companhia funciona, como é que é o monitoramento da companhia. Então, eu acredito que após essa palestra, eles se sintam mais à vontade e mais seguros, né, para eles atuarem. E, além disso, a gente entrega, por fim, um caderno, né, com o estatuto, com o regimento, com o programa de governança, com as políticas, com os normativos mais importantes, com o código de conduta, que é um dos mais dos regramentos aí mais importantes que a gente tem e que vai estar ali efetivamente no dia a dia deles, na atuação deles. A gente, além de demonstrar como que funciona, né, o que pode impactar, o que pode ocasionar uma violação ali dentro do código de conduta, eles assumem com a gente um compromisso, né, por meio de uma declaração de cumprir todos os códigos, todos os estatutos, todo o estatuto, o código, todas as competências, e com isso a gente entrega para eles todo o material da companhia, fazendo com que, de fato, essa atuação aí deles feche, né? Então, a gente tem feito dessa forma para os novatos, né, Acho até interessante, Roberta, mencionou até com uma forma de visualização e exemplo prático dessa ação, que é algo que é recente, aí, com a aprovação da diretoria colegiada, que é o formulário de risco, que vai ser, deve ser preenchido, seja por meio de cada decisão tomada. Lógico, não é cada decisão, são decisões que estão dentro de um rol de especificidades. Esses formulários, nem todas as instituições às quais esses membros participarão optaram por esse tipo de formulário. E agora no metrô vai ser usado esse formulário, que é diferente de uma matriz de risco para a decisão, é um formulário onde eles vão avaliar se aquela decisão ali, a racionalidade daquela decisão, e para chegar a algum consenso, para ver se é viável, se vale a pena dar continuidade naquela decisão, levar a cabo, baseado numa decisão racional, ou seja, são os campos a serem preenchidos, dali eles vão avaliar aquela decisão que está sendo tomada, se é viável, se não é, eles vão conhecer os riscos na tomada daquela decisão X, Y, Z. Então, é algo que vale a pena ser exemplificativo dessa recepção que é feita a esses novos membros. Pois então, Gustavo, em relação a essa questão do formulário, né, ninguém melhor do que você conhece já o formulário de risco, e a gente desenhou esse formulário já tem um tempo, mas a gente estava num processo de sensibilização com os nossos assessores, né, os assessores aí das nossas diretorias, para que esse formulário, ele de fato seja efetivo à companhia. E como é que eu falo de efetivo? É o seguinte, a gente está é uma mutação, né? A gente faz planejamento, mas as coisas acontecem. Então, hoje o que não era prioritário, amanhã passa a ser. E para que a gente possa decidir de uma forma mais segura, com segurança jurídica, com análise técnica, com análise de cenários possíveis, a gente desenhou esse formulário de risco para que as diretorias elas possam se sentir mais à vontade diante de um planejamento que ela fez meses atrás, ela possa decidir, um planejamento que eu digo é o nosso planejamento de aquisição, né, que ele é parte do nosso plano de negócios, e ele possa decidir de uma forma assim, mais detalhada aquilo dali, se aquilo é prioritário ou não na determinado momento. Então, o formulário de risco ele vai auxiliar a tomada de decisão, criando ali uma barreira, né, protetiva, tanto para o tomador de decisão
quanto para o técnico que está elaborando o seu próprio processo. Porque o que acontece? Todos esses nossos processos, eles, é lógico, né, tem uma questão de amostragem, né, mas todos esses nossos processos podem vir a ser auditados, a irem para o Tribunal de Contas, né, na prestação de contas, vai tudo, né? Dentro do nosso relatório de administração, a gente presta contas ali de como que funciona, né, as nossas ações institucionais. Então, esse formulário de risco é uma barreira protetiva tanto para o tomador de decisão quanto para o técnico, né? Considerando que não se sabe quando que vai ser analisado o processo ali pelo Tribunal de Contas, pela auditoria, como é que vai ser feita essa questão de auditagem em relação à tomada de decisão. Então, querendo ali demonstrar qual é o motivo, qual é o momento, qual é a técnica, né? Esse formulário ele serve exatamente para que essa realidade da tomada de decisão ela passe a vigorar no momento em que o Tribunal de Contas vai estar analisando o processo, ou então a auditoria vai estar fazendo de fato a sua auditoria, criando, assim, como eu disse, como eu mencionei, essa barreira aí protetiva, porque o processo ele vai ter, a tomada de decisão ele vai ter um documento ali de um técnico demonstrando que naquele determinado momento, diante daquelas circunstâncias, ele só tinha um cenário a atuar que impactaria menos risco à companhia. Então, esse formulário é de extrema importância, de extrema relevância, não apenas para o planejamento, assim, para a gente reavaliar o nosso planejamento, quanto para, de fato, a gente criar essa barreira protetiva aí, que eu já mencionei outras vezes, ao tomador de decisão e ao técnico que está subsidiando aí essa atuação do administrador. Então, pessoal, a gente termina por aqui, para não se estender tanto, para não ser um vídeo tão longo. Nos próximos dias, a gente vai gravar novamente a respeito do sistema de governança, cada vez mais que a gente puder explicar como a governança funciona dentro do metrô, a gente vai estar à disposição, tanto gravando quanto recebendo vocês na nossa sala. Sintam-se à vontade para procurar qualquer gerente e me procurar, né? Que a gente vai cada vez aprimorar aí melhor as condições de trabalho dentro da companhia, o ambiente de trabalho dentro da companhia, visando aí a melhor cultura, a melhor imagem da empresa perante, como eu já mencionei, perante o mercado, perante a sociedade, fazendo as melhores entregas. Então, a gente conta com vocês e a gente aguarda vocês aqui na próxima edição do Governança em Série. Obrigado, pessoal. Obrigado pela atenção de vocês. Esse é um processo contínuo e diário, mas vou citar aqui um grande poeta português: se vale a pena, tudo vale a pena, se a alma não é pequena. Sigamos juntos. Bom, até a próxima, pessoal. Espero que tenha sido válido aí esse momento junto com vocês. E, como a Roberta disse, a gente está à disposição. Bom, pessoal, mais uma vez eu quero colocar a disponibilidade de vocês, a gerência de compliance e integridade, seja por meio físico, ali no CAL, seja por meio telefônico, seja via SEI, porque, de fato, o que nós queremos é ter essa integração com todos os empregados. Afinal, o que a gente pode perceber é que a disseminação dessa cultura de integridade, de ética, de conformidade, ela não é feita por uma área, ela não é feita por uma diretoria, mas ela envolve todos os empregados e interessados na empresa. A gente só consegue galgar patamares de uma cultura mais íntegra, envolvendo toda a companhia. Então, vocês são mais do que bem-vindos ali na PGCO, e me coloco à total disposição de cada um de vocês. Vai ser um prazer tê-los, seja em caráter sugestivo, seja para um debate, seja para dirimir dúvidas, ou para qualquer finalidade que vocês queiram aí, eu estou à disposição. Então é isso, pessoal. Até mais.